Vocês estão bem? Meu Deus, gente, hora pra gente ter um lugar novo pra gente congregar, viu? Que tá vindo mais ou menos 45 crianças aí. Não tem sala, gente, pelo amor de Deus, ajuda nós. Daqui a pouco nós vamos ter que usar o estacionamento ali pra fazer o Poema Kids. Mas Deus abençoe, viu? A família da Martina, a família do Mateu. Muito bom demais ver Jesus prosperando aqui, né? As criançadas aqui, meu Deus. Gente, vocês estão bem? Estão felizes? Que momento maravilhoso aqui. Eu tava orando aqui pro louvor continuar tocando, velho. Falei, vai tocando aí, Jesus, né? Tá gostoso aqui esse ambiente, né? De presença, de adoração. E confesso que eu estou muito empolgado para ministrar essa mensagem. Ontem nós tivemos aqui na igreja o nosso Welcome Coffee. E esse café é o momento para receber os novos membros, a galera que está colando com a gente de 3, 4 meses para cá. Chique. A Marcela não veio hoje, gente. Daí eu posso fazer uma zoeira aqui, entendeu? E a Marcela hoje, não conta pra ela não, ela acordou hoje. Aí eu fui tomar banho e saí assim do banheiro. Eu falei, o que aconteceu com você? Ela chorando na cama. Amor, eu tô com febre, com gripe. Eu acho que eu quebrei o dedo. Eu falei, mas como? A unha dela tava aqui assim e veio parar aqui atrás. Ela, não sei o que ela fez, que ela deu uma porrada na parede. Mas não foi briga de casal, nada não. Alguma coisa aconteceu. Cara, ela falou que quebrou o dedo, tá lá com febre, com o dedo torto. Eu falei, calma, agora não dá nem para orar, porque eu preciso ir para a igreja agora para curar você. Mas fica na benção aí. Aí falei com ela agora, tá tudo bem, graças a Deus. Não é o que eu estava falando mesmo? Mas ontem a gente participou do café aqui. E foi maravilhoso. Eu comecei ontem compartilhando um pouco sobre a nossa igreja, sobre a cultura da igreja. O café é para isso, para que as pessoas venham para cá e entendam que como a gente se move como igreja, como a gente vive, né? Como a gente se movimenta, qual é a visão, a cultura da igreja. E hoje eu quero poder continuar esse assunto. Então o nome dessa mensagem é Cultura, Discipulado e Transferência. Abra comigo em João capítulo 15, verso 4. Ô, gente, eu não sei se você já se perguntou, tipo assim, cara, me converti, estou na igreja, e agora? Será que é isso que Deus tem para mim? Agora não posso fazer mais nada, sou crente, sou evangélico. Estou na igreja do crente, estou na igreja evangélica. O que eu faço agora da minha vida? Só isso. Agora falaram que eu não posso mais assistir televisão, porque a televisão é do diabo. Agora falaram que eu não posso mais ir no estádio de futebol. Agora não posso fazer mais nada. Eu sou um crente agora idiota, que não pode fazer mais nada na vida. Se tornou um ser inútil na terra. Um pedreiro que trabalhou na casa da minha mãe, ele falou assim, cara, você não pode ter televisão na sua casa. Você sabia que quando Jesus voltar, quem estiver na frente da televisão vai ficar? Deu, oxe, quem falou isso? Jesus vai voltar e quem tiver na frente da televisão vai ficar. Porque a televisão é do diabo, a antena que fica em cima dela é o chifrinho e o que liga na tomada é o rabinho do diabo. Aí eu falei assim, não é possível, seu Pedro? Então eu tô com problema na minha casa? É verdade, eu falei, não, seu Pedro, é do diabo aquilo que a gente dá pro diabo. Se a televisão alguém deu pro diabo para ser do diabo, é do diabo. Mas se o senhor der a televisão, nós vamos levar para a igreja para colocar na salinha das crianças. Tem nada do diabo. Então às vezes eu ficava me perguntando, agora me converti, o que eu faço? Eu vou na igreja de domingo a domingo, é só isso a minha vida. Trabalho, como, durmo, trabalho de novo, é só isso. Não, irmãos, não é só isso. Tem muita coisa incrível. João capítulo 15 responde isso para nós. Verso 4. João capítulo 15. Pensem, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Você se converteu, irmão, permaneça no Senhor. E nós vamos andar juntos, nós vamos ter uma aliança. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. O ramo aqui somos nós. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, não serve para nada. Então o crente que vem de domingo em domingo e não frutifica, não está no Senhor, não serve para nada, irmão. Tem que continuar permanecendo nele. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então olha aqui, gente, existe um grande desejo, um ardente desejo de Deus, que nós venhamos a frutificar nele. Então a nossa vida de evangélico, de crente, de cristão, não é um marasmo, é uma vida poderosa em Cristo Jesus, para que todas as coisas mudem e se convertam através do nosso próprio testemunho. E todo fruto que a gente dá a partir de agora tem que glorificar a Deus. O problema é que tem um monte de homem agora frutificando, mas a glória é deles, não de Deus. E gente, muitas vezes as pessoas constroem coisas, fazem coisas, pastores e líderes, para frutificar, mas é o nome deles que é exaltado. Então tudo aquilo que Deus está fazendo a partir de nós é para a honra e glória de Jesus. O fruto aqui que Ele está falando, se você é curado, se alguém ora por você e você é curado, isso aponta para quem? Para Cristo. Então o fruto, a honra é dele. Gente, não tem nada melhor em ser usado por Deus, não existe. E para mim, eu não sei para você, mas para mim é um escândalo Jesus usar um homem como eu para pregar o evangelho. Essa semana eu mandei uma mensagem para toda a liderança dessa casa. Eu falei, eu não sou tão espiritual para ser pastor, não sou tão de Deus para ser do presbitério da igreja, não sou tão homem, tão marido bom para estar cuidando de vocês. Cara, é um escândalo ou não é? É muito escândalo, cara. Você não tem noção, talvez. Cara, eu cheguei em Caçapava semana retrasada, eu estava ministrando lá, perto de Taubaté. E quando eu saí de lá, eu fiz uma escola com a liderança. Quando eu saí de lá, foi muito legal. De repente uma mulher falou assim, olha, vem aqui, Xandão, tá vendo meu filho ali? Eu falei, sei. Você lembra que você orou por ele? Eu falei, não. Há um tempo atrás você passou por aqui, você orou por ele, eu pedi oração, ele estava na UTI, desenganado pelos médicos. E depois que você veio aqui e orou, ele saiu da UTI jogando bola. Eu falei, mentira. Ela falou, sério, ele saiu da UTI jogando bola. Xandão, obrigado por tudo. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, não é que Deus usa? Não é que Deus usa a mula para falar com o Balaão? Cara, não tem prazer maior, mas tá bom, Xandão, Deus vai me usar, mas o que eu vou ganhar com isso? Mateus capítulo 19, verso 27, essa pergunta todo mundo faz, Pedro foi o primeiro. Então Pedro lhe respondeu, não deixamos tudo para seguir? Pô, eu abandonei minha vida de pecado, abandonei os meus contatinhos, abandonei o forrozinho, abandonei lá descer para BC. Eu estou agora de buenas, Jesus, estou de buenas, agora eu sou crente, Jesus, estou na igreja aqui. Parei de ver novela mexicana, porque, meu Deus, estou eu aqui. Que será de nós? Você já perguntou isso, perguntou, Deus, eu me converti e a bênção não chega. Eu não consigo nem arrumar um namorado, Deus. Nem um emprego aparece para mim. Todo mundo já fez essa pergunta, irmão. Jesus lhes disse, digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Irmão, você que reclama que nunca ninguém dá oportunidade para você, está aqui, você vai sentar no trono com Jesus. Pode ser que você não reine em terra, irmão, mas você vai reinar nas regiões celestiais. Pensa você com o cetro de justiça julgando. Pensa você falando, aquele vizinho fez mal para mim, agora vou mandar ele para o inferno. Imagina você falar isso? Aquele cara passou para trás na igreja, agora ele vai ver, agora eu sou líder do trono de Deus. Eu estou ligado, irmão, tem uns crentes que é terrível. Ontem eu recebi um meme de um pastor, meme não, um vídeo mesmo. Ele falando assim, Jesus carregava todos os dons, e agora ele foi para o céu, e todos os dons que estavam em Jesus está em mim. Ele falou isso, o pastor da igreja. Nessa terra toda os dons só estão em mim e no meu sobrinho. Aí, cara, eu falei, não aguento. Daí eu escrevi assim no Instagram dele, o que é isso? Senhor dos Anéis Church? A Marcela, para de arrumar confusão. Eu falei, é verdade, eu tenho que parar, cara. Como assim? Todos os dons estão em mim e no meu sobrinho. Eu falei, Senhor dos Anéis Church? O seu nome deve ser Smiggle. Quero poder. Zé do Caixão Church. Mano de Deus, cara. Então olha só, verso 29. E todos que tiverem deixado suas casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos,
por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse deixar pai e mãe, irmão, é uma confusão dentro do mundo gospel, porque o cara acha que é separar da mulher dele, fazer a obra de Deus e largar ela no vento com os filhos. Deixar pai, mãe, filhos e filhas e campos e um monte de coisa aqui não está falando de você separar da sua esposa para fazer a obra de Deus. Isso é um jargão evangélico babilônico do Satanás dentro da igreja evangélica. Não, pastor, o que importa é fazer a obra. Não, irmão, a primeira obra é converter a sua casa. A primeira obra é cuidar dos seus filhos. A primeira obra é cuidar da sua esposa, cuidar das suas finanças. Depois vem todo o resto, meu filho. Só que os evangélicos falam, eu tenho um chamado e a minha esposa não tem, fica no vácuo. Pelo amor de Deus, não existe isso, cara. Então deixar pai e mãe em campos é o seguinte, é você falar assim, Deus, ó, o Senhor me deu meu filho, mas eu tenho tanto apego com ele, ele é um Deus da minha casa, que eu não posso nem dar uma chinelada ungida nele, porque ele é um Deus aqui dentro. Então eu entregar para o Senhor, ó, meu marido está aqui, as minhas finanças estão aqui, a minha casa está aqui, a minha empresa está aqui, o meu coração está aqui, os meus filhos está tudo aqui. É pegar todas essas coisas que o Senhor nos confiou e entregar de volta para Ele. Quantos têm coragem, irmão, de receber aquilo que Deus deu e devolver e falar, a glória é sua, não é minha, cuida para mim, Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o que Jesus está prometendo para os discípulos é, vocês vão ter a vida eterna, mas aqui na terra vocês vão ter 100 vezes mais. Ou seja, é bênção no céu e bênção para nós aqui embaixo, irmão. Vamos lá, alguém? Você entendeu agora, cara? É mensagem de vitória para nós, irmão. Vocês vão ser abençoados. Ah, Xandão, mas eu tenho tanta luta que você nem sabe, irmão. Mas você é um abençoado. E Paulo já disse, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vitória já está decretada. Vamos lá, igreja. A vitória já está liberada. Xandão, mas você não sabe da minha história. Eu não quero saber, querido. E não estou nem aí com a sua história no sentido de ser frio com ela. Eu estou dizendo do que Cristo fez e a vitória que Ele fez na cruz, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância em nome de Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu. Felipe, fica no tom que eu estou querendo cantar hoje. Obrigado, amiga. Ah, meu Deus, está feliz, gente? Está ficando legal agora, né? Nossa, eu estou empolgado aqui. E todos os que tiverem deixado sentimento e apego pelas coisas, por minha causa, terão 100 vezes mais aqui e herdarão a vida eterna. Vamos lá, cara. Existe vida mais abundante do que o pecado que alguns de nós podem estar envolvidos. Existe vida mais abundante e alguns rolinhos que nós estamos envolvidos, cara. Vamos lá, vamos mergulhar. Eu perguntava, eu fazia igual Pedro para minha mãe. A minha mãe falava, vamos para a igreja comigo. Eu falava, mãe, mas o que eu vou ganhar? A minha mãe ligeira queria comprar minha salvação. Ela falava assim, eu dou 5 para você. E se aceitar Jesus é 10. Eu falava, meu Deus, cara, isso aí lá em 97, 100 reais, 15 reais, irmão, era 1.500 reais naquela época. 5, fala aí, Jéssica. Brunão, 5, irmão, era 4 a 5 hot dog no Lúcio Lanches em Taubaté. Irmão, as 2 coca pelo menos dá para dividir com os irmãos. Irmão, 5, era 500 pila, cara. Então a minha mãe falava assim, ó, se você for lá hoje, é 10. Tinha dia que ela apelava, 15. Eu falava, meu Deus, 15 dá para viver um mês. Em 97 você vivia com um mês, era o salário mínimo, 15 conto. Ô Fábio, segura aqui para mim, aqui, por favor. Ô gente, vamos lá, cara. Nós vamos ser abençoados aqui nessa terra, sim. Somos cristãos, sim. Filhos de Deus, sim. Então vamos andar com a postura de filhos de Deus, amém? Então é o seguinte, olha só. Diga para o seu irmão com muito carinho, eu não acredito que a igreja é responsável por aqueles que não querem mudar de vida. Ai, 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 começou a treta. Fala de novo com carinho para ele. Fala, irmão, deixa eu falar um negócio. Fala assim, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu sou seu brother. Mas você sabia que a igreja não tem responsabilidade nenhuma com aqueles que não querem mudar de vida? Queridos, tem 3 tipos de pessoa aqui dentro hoje. Os turistas. Quem são os turistas? Eles só vêm aqui para receber uma benção. Pastor, eu quero uma benção. O que você quer, irmão? Ah, pastor, teve um irmão que perguntou para o Leandro uma vez, pastor, tudo bem? Eu vim aqui receber um passe. Aí o Leandro falou assim, é mesmo? Então demônio, passe daqui para lá. Só em Taubaté acontece essas coisas, cara.
Então tem os irmãos turistas. Você veio aqui hoje e falou: cara, meu casamento está destruído, Deus, eu quero uma benção. Restaura meu casamento, Deus restaura. Semana que vem você nem aparece mais aqui. Tem os irmãos que vai no GC, perdeu o emprego, pastor, perdi a namorada, pastor, ora por nós. A galera do GC mobiliza, ora, cara, a namorada volta. Depois você não volta nunca mais no GC, irmão. Essa galera, a gente nunca vai conseguir ter voz sobre eles. E a voz que eu estou falando não é da autoridade de eu mando você ficar quieto, não. Nós nunca vamos conseguir ajudá-los, compartilhar coisas com eles, delegar coisas para eles, impulsioná-los, nunca. Esses são os turistas, eles estão em todas as partes, todas. Eles estão lá na fila do MST, eles estão na fila do Bom Prata, eles só querem a benção. Ele não quer nada com nada. Agora o segundo nível de pessoas que tem aqui dentro, irmão, são os discípulos, é esses que eu quero falar. Os discípulos, irmão, são as pessoas que têm fome de Deus, sede de Deus. Os discípulos, eles querem chegar mais cedo para a igreja, eles querem chegar mais cedo no GC, eles querem entrar junto com o líder, eles querem, cara, me fala, me exorta, me confronta, sabe, me dá uma direção, me dá pão e vinho, eu quero entender mais de Cristo. Esses são os discípulos. Você precisa perder tempo com os discípulos, você precisa investir neles. Agora o terceiro nível de pessoas são os imitadores, irmão. Esses caras são os mais loucos da terra. Esses são os kamikazes de Cristo. Os caras sabem onde você mora, eles sabem o que você gosta de comer, o tipo de chocolate que você curte. Irmão, ele quer estar junto com você, ele quer ir viajar com você, ele brota, ele parece um gnomo, ele sai de trás da árvore assim. Ele fala: onde você está, pastor? Estou aqui. Ele falou: já estou também. Ele surge do nada, ele é um ser divino, irmão, quase onipresente. Esses caras, irmão, nós temos que dar tudo para eles. Nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, os discípulos também. Dar o nosso tempo. E por quê, Xandão? Porque só os discípulos carregam uma cultura. Só discípulos carregam uma visão. Só discípulos carregam um DNA de uma visão espiritual. E o que Jesus espera nos últimos dias, igreja, não é uma igreja de membros, é uma igreja de discípulos. Porque só os discípulos fazem uma transição do natural para o espiritual. Meu Deus do céu, cara. Jesus não espera uma igreja só de membro, mas de discípulos. Aleluia. Então Mateus 28, verso 19. Anota aí: discipular é transferir uma cultura. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só, cara. Jesus não está falando aqui: vai e faça membros de todas as nações. Vai lá e faça membros que tem que apresentar. Quando vai para outra igreja tem que apresentar a carteirinha, trazer a carta de recomendação. Ontem os irmãos chegou achando: não, tem alguma carta de recomendação, porque eu vou congregar aqui. Eu falei: tem. Qual? Seja bem-vindo. Toma café com nós, vamos para a mesa, vai para o GC e estamos juntos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Gente, você que é líder de alguma igreja ou é daqui, não ensine os seus liderados a fazer parte de ministério. Ensina eles a orar. Ensina eles a buscar o Senhor, a Jesus. Ensina eles a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, uma cultura, uma visão de uma igreja, ela só acaba por falta de discípulos que carregam uma visão. Toda cultura, toda visão que não estabelece uma cultura, ela está propensa a desaparecer. Toda igreja que não tem uma visão bem definida, e que não existe uma cultura bem definida, ela está propensa a desaparecer, vira caos. Porque se não tem uma visão, se a igreja não tem uma visão estabelecida por Deus, o povo faz o que quer, do jeito que quer, e quebra tudo do jeito que quer. Então Deus criou para o homem: ó homem, você vai cuidar dos animais, você vai dar nome, você vai ter um governo sobre você. Só que quando Adão e Eva começam daí a ter filhos e procriar, e vem a humanidade toda, vira caos. Então a hora que virou caos, Deus fez o quê? Beleza, vocês andavam na graça, agora vai ter que ter regra. Então todo lugar que tem caos, irmão, precisa instituir regra, para que não vire uma facção church. Tem que ter regra, tem que ter uma visão definida por Deus. E a visão da igreja, ela tem que ser de Deus, ela não pode ser do pastor, tem que ser de Deus. Porque se a gente alterar a visão que Deus deu dentro da igreja, irmão, a igreja morre, porque a gente tocou na visão que Deus deu. Então olha só: ensinando-os a obedecer, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Gente, eu já falei sobre os apóstolos aqui, em alguma mensagem passada. A igreja apostólica, falei ontem aqui também. A igreja apostólica, quando Jesus pega os 12 e forma eles,
A questão dos apóstolos não vem da Bíblia, do ensino bíblico, mas vem da cultura romana. Então eles enviavam os apóstolos, os homens, para tomar uma cidade, e depois enviavam os apóstolos para definir a cultura de Roma sobre aquelas cidades. Então aqueles homens iam à frente, destruíam tudo, e os apóstolos vinham construindo uma cultura na cidade, uma cultura romana. E por que eles faziam isso? Porque quando o rei chegasse naquela cidade, o rei se sentisse em casa, o rei se sentisse à vontade, porque a cultura daquele rei estava estabelecida naquela cidade. Então quando o rei chega, ele fala: pô, estou em Curitiba, é igual Taubaté, a cultura é igual. Então Jesus falou: a modelo de vocês de construir uma cultura, um DNA é esse, então beleza, vou pegar 12, tudo esquisito, um era formado em Harvard, da contabilidade. Jesus derrama tudo nos caras e fala para os caras: agora vai, agora vocês vão, faz discípulos semelhante a essa cultura que eu ensinei vocês, faz discípulo de tudo aquilo que eu ensinei vocês, batiza eles e estabelece uma cultura do céu. Para quê, Xandão? Porque a hora que o Rei da Glória vier, ele também se sinta em casa, ele vai olhar e vai falar: eu conheço esse lugar. Ah, Jesus, eu conheço esse ambiente, eu conheço essa linguagem dos meus irmãos, eu conheço o jeito de se mover dos meus irmãos, porque a cultura do céu agora está sendo implantada. Você conseguiu compreender? Então, duas coisas que não pode faltar, gente, na igreja: crescer de números, mas não crescer em discípulo. Isso é um erro. Não pode faltar na igreja, irmão, a igreja crescer de número e não crescer de discípulo. E a outra coisa que não pode faltar dentro da igreja, irmão, uma igreja que não tem confronto. Você só cresce no confronto, irmão. Confronto é diferente da afronta. Afronta você fala, você paralisa as pessoas. Afronta você fala, você trava as pessoas, elas geram medo nela. Mas o confronto, meu irmão, ele dá destino profético para todos nós aqui. Você vai para a mesa para falar para o cara o que ele precisa romper, o que ele precisa mudar, é destino profético, não é afronta. Então, se a gente não tiver um estilo de vida de confronto, e a Poema é uma igreja de muito confronto. Se não tiver confronto aqui, irmão, a gente vai se tornar uma igreja imatura, infantil, ministérios infantis. A minha filha Maria Luísa tem 10 anos, irmão, e está crescendo na base do confronto. 10 anos é terrível, se não cuidar agora vai virar devozinha daqui a pouco. É confronto, é amor, é carinho, é destino, é instrução. Então isso que não pode faltar dentro da igreja. E o que a Bíblia fala desses encarregados, desses discípulos? Que eles sejam fiéis. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Gente, olha que poderoso isso aqui, cara. Olha que poderosíssimo isso aqui. Se você puder abrir aí, eu leio aqui. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo encarregados. Sabe o que significa encarregado aqui? Dispenseiros. Alguém que deve repartir o pão com os servos. Encarregado significa dispenseiros, que carregam uma porção do pão e deve repartir isso com os outros irmãos. Portanto, que todos considerem servos de Cristo encarregados dos mistérios. Esses mistérios falam de Colossenses 1, 2 e 3. Aquilo que estava oculto agora não está mais, está revelado. Cristo em vós é a esperança da glória. Esse mistério fala do Cristo que estava oculto no Velho Testamento. E o verso 2: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E esses sejam fiéis significa alguém que se comprometeu com a fé, alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu lá atrás. Então o que está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, somos aqueles que carregam uma porção do pão de Cristo, que devemos dar a outro, para que outros conheçam o Cristo que estava oculto e agora vai ser revelado. E como que eu faço isso? Me mantendo fiel com a fé que eu me comprometi há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 6 meses atrás, uma semana atrás, um dia atrás, ou 40 anos atrás. Então você é responsável por carregar uma fatia do bolo de Cristo, dar para as pessoas que não conseguem enxergar o Cristo de uma forma toda, abrir os olhos deles através dessa revelação, mas se mantendo fiel o dia que você disse sim para Jesus lá atrás. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então o que é o discipulado, irmãos? Abrir os olhos e mostrar o caminho a ser seguido. Discipulado é você abrir os olhos de alguém
para que ele enxergue o caminho a ser seguido. Lembra em Emaús? Os discípulos voltando de Jerusalém, os dois jovens, alguns teólogos falam que era um casal, não importa, mas eles estavam voltando ao contrário do maior evento, que era a ressurreição de Cristo. Então a Bíblia diz que quando Jesus senta com eles e parte o pão, e ali é a revelação do Cristo, ao ponto dos olhos abrirem, o coração queimar e eles voltarem para o caminho correto, que é Jerusalém. Então a função de estar na mesa para ser discipulado, irmão, é para que os nossos olhos sejam abertos e a gente volte para o caminho original. Vamos lá, alguém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim, e em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E eu estou elogiando vocês, Poema, por se lembrarem de mim, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Ô gente, Paulo falou o seguinte: eu vou enviar a vocês o meu servo Timóteo, meu filho gerado na fé, Timóteo. E tem um monte de gente pregando contra paternidade espiritual por aí. Aqui está uma paternidade, e é espiritual. Então Paulo está falando o seguinte: olha, estou pegando meu servo Timóteo, meu filho no qual gerei na fé, e estou enviando a vocês, o qual vos lembrará a minha maneira de servir ao Senhor, de estar no Senhor. Ô gente, tem uma grande diferença de você mandar um evangélico para a obra e mandar um filho de Deus para a obra, ou um filho espiritual. Abraão, quando foi atrás de Ló quis descer para BC, foi lá curtir. Vai descer, e foi descer. Aí a Bíblia diz que Abraão ficou sabendo e convocou os 318. E se você for ver isso no livro de Gênesis, 318, nascidos e criados, treinados na casa do pai. Gente, você mandar um evangélico para fazer uma igreja, pode ser que ele rache a igreja, mas se você mandar um filho espiritual na fé, ele jamais vai tocar na herança que Deus deu. Jamais. Todos os rachas, eu vou ser ousado e falar, e alguém pode querer me cancelar, não estou nem aí. Todos os rachas que houve em igrejas foi porque não foi levantado filhos espirituais, foram levantados evangélicos para fazer a obra. Filho espiritual não racha herança, irmão. Filho espiritual não dá uma de louco e fala: vou curtir o carnaval, dá a parte da minha herança que eu vou vazar. Filho espiritual dá continuidade na herança que foi depositada na sua mão, cara. Querido, a Poema nunca plantou racha, nós nunca vamos colher racha. Nunca colhemos isso e nunca plantamos isso. Nunca. É muito saudável o nosso meio, cara. Um dia o Leandro, eu estava na praia curtindo, o Leandro falou assim: cara, eu preciso que você vá numa cidade pregar no meu lugar. E eu falei assim: cara, eu não consigo, eu estou na praia aqui com a minha família em Ubatuba. Ele falou: cara, uma cidade aí perto, chama São Luís do Paraitinga, uma cidade antes de Ubatuba ali. Ele falou assim: vai lá. Eu falei: Lê, mas eu estou na praia, cara, com a minha família. Achei que ele ia dar uma moral, né? Aí eu falei: cara, faz parte do nosso chamado. Eu falei: então, mas não é o seu chamado? Só pensei, né? Não falei. Aqui meu pastor me amaldiçoa. Falei: Lê, mas chamado aí, tá ligado, mano? Eu tô na praia aqui, cara. Pezinho na areia, olha o barulhinho aqui, ó. Tá aqui. Xandão, vai lá, cara. Faz parte do chamado, faz parte do que Jesus está gerando em nós. Falei: eu não acredito, cara. Sério mesmo? Ele falou: sério. Falei para Marcela: amor, Leandro que falou para eu ir pregar no lugar dele. Ela: sério? Vai lá então. Falei: eu vou, né? E vocês vão ficar aqui, né? Ora por mim, né, amor? Para Deus me usar, porque eu já estou na carne. Não tem mais nada espiritual aqui. Mas eu vou obedecer a voz do meu pastor. Gente, ficou todo mundo na praia. Fui lá, subi a serra. Fui para o apartamento que eu estava lá com a minha família, com meus amigos lá. Tomei banho, coloquei uma roupa legal e fui lá para São Luís do Paraitinga, subi a serra e fui sozinho, juriado. Aí cheguei lá na igreja, lá rolando o culto já. Aí, irmão, isso foi muito louco. Aí eu mandei uma mensagem pro Leandro, falei: cara, ora por mim aí. Tô nervoso, que era uma das primeiras vezes que eu ia pregar na vida. Tô muito nervoso, ora por mim aí. Ele falou: Xande, coloca a mão sobre a sua cabeça e ora desse jeito: Deus, libera sobre mim
aquilo que está contido dentro da minha família espiritual, aquilo que o Danduque carrega, aquilo que o Mark carrega, e eu, Leandro Barreto carrega, pede para Deus liberar sobre você por fé. Irmão, pensa, todo mundo lá na igreja, aleluia, e eu aqui no cantinho com a mão na cabeça. Deus, libera sobre mim aquilo que a minha família espiritual carrega. Irmão, mas veio um espírito sobre mim de Mark Schubert, Danduque, Hadouken, veio tudo. Você não, Mortal Kombat, mano, você não tem noção, meu. Quase destruí a igreja. Virei o Tasmania lá, mano. Rodando, rodopiando. Os caras da bateria olhavam pra mim assustado. Eu, vai, bateria. Eu dava uns tapas no prato da bateria. Vem, quem quer oração aqui, irmão? Danduque, tava todo mundo ali naquele momento. Mano, os caras vieram pra frente, umas senhorinhas lá, cara. Senhorinhas caíram pro chão no poder. Pensa, meu Deus, pelo amor de Deus, não leva elas agora, mas deixa elas batizar. Mano, loucura, gente. Cara de Deus, velho. Que experiência, igreja. Vocês não têm noção, mano. Como eu me senti usado por Deus aquele dia, louco. Acabou o culto, os caras, irmão, é louco. Podemos marcar um novo dia com você? Eu falei, demorou. Pode me chamar que eu tô junto. Irmão, desci a serra, milhão, cara. Curtindo um som, falei, vou chegar no apartamento, vou falar como que foi. Cara, cheguei correndo, empolgado, cheio de Deus. Falei, vou meter a mão na cabeça da Marcela, dos meus amigos, o culto vai acontecer lá no apartamento. Cheguei no apartamento, abri a porta e, galera, vocês não acreditam. Apartamento silêncio. Falei, o que aconteceu com meus amigos, cara? Fui no quarto, olhei assim, cara, os caras tudo dormindo já. Falei, nossa Deus. Olhei pra Marcela, o que aconteceu? Não é tão cansado. Falei, eu quero falar. Acabei de pregar, meu, você não tá ligada. Ela, depois aí fala, deixa nós dormir aqui. Falei, vocês ficaram na praia, né, mas tá bom. Não vou transferir nada pra vocês também. Ô gente, Deus vai enviar filhos espirituais, amém? Deus está levantando uma geração de filhos espirituais, e tudo que Deus faz é por meio de uma família espiritual, amém? Não é de uma placa, não é de uma congregação, não é por causa de um pastor, é por causa da filiação. Nos tornamos agora filhos de Deus. O seu espírito conectou com o nosso, e agora nos fez filhos de Deus por adoção, no qual o nosso espírito está clamando, Abba, Pai. Meu Deus. Cara, quando você for pregar em algum lugar, você faz isso, gente. Mas cuidado, você pode assustar as pessoas. Então diga para o seu irmão, os que farão obras maiores são os que recebem transferência. Vamos lá, alguém, cara. Pegou, Malafa? Os que farão obras maiores são os que recebem transferência. Olha isso aqui, João 14, verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, nossa, meu Deus, cara. Aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. Opa! Então aqui está um primeiro nível. Aqueles que creem em mim fará as obras que eu tenho realizado. Ou seja, né, pode fazer as mesmas obras de Jesus, gente. É o que a Bíblia está dizendo. Mas olha o verso B. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Gente, quem crê em mim fará obras que eu tenho realizado. Mas peraí, Jesus ainda deu um plus. Foi o iPhone 16 Pro Max. Quem crê em mim vai fazer as obras que eu estou fazendo. Mas peraí, agora tem um negocinho a mais para vocês, galera. O que, Jesus? Vocês farão obras ainda maiores. Ei, gente, Jesus pisou em Curitiba? Quem está aqui? Nós. Já é a obra maior. Já começa por aí. Já é a obra maior. Jesus não foi a Taubaté, irmão, mas nós estamos lá pregando porque nós recebemos o toque de Jesus. É a obra maior. Cara, só um líder que não é apegado ao seu dom, ao seu talento, ao seu ministério, consegue compartilhar coisas que ele também carrega. Só um líder que não é preso na sua fama, na sua placa, na sua identidade, consegue compartilhar tudo com todo mundo, irmão. Só um líder desprendido pode fazer isso. Só um pastor desprendido pode dar vantagem para um cara voar mais alto do que o próprio pastor. Cara, a minha realização e o meu sonho e a minha alegria é ver alguns dos discípulos que estão aqui crescendo mais, voando mais, prosperando mais, evangelizando mais, casando, se dando bem na vida. Cara, deveria ser uma alegria para os pastores isso, cara. Jesus um dia chega para os fariseus e fala para os caras, raça de víboras, seus fariseus religiosos. Ô gente, na mão de pastor fariseu, líder fariseu, tem pedra, tem espada.
Mas na mão de um líder desprendido, irmão, tem graça, tem misericórdia, tem compaixão. Então Jesus olha para aqueles caras e fala: raça de víboras. Querido, uma víbora, quando ela está cheia de ovinhos no seu ventre, se um ovo estoura lá dentro, a cobrinha nasce ali dentro do ventre da cobra mãe. Ele vai lá, aquela cobrinha vai e ela come todos os outros ovinhos dentro do ventre da mãe. Jesus está comparando os fariseus com cobra, falando para eles: olha aqui, eu estou gerando pessoas, eu estou ganhando pessoas, eu estou cuidando, discipulando, e vocês não deixam eles crescerem, vocês querem matar eles no ventre. Mas querido, pode se levantar o diabo, o inferno que for, porque as portas do inferno não vai prevalecer. E se as portas do inferno não vai prevalecer contra o Senhor, querido, pastor nenhum vai prevalecer se quiser entrar no meio, líder nenhum vai permanecer se quiser entrar no meio e atrapalhar a obra que Jesus está fazendo, porque agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Cara, é dar vantagem, cara. Discipulado é dar vantagem para alguém ir mais longe. Está preparado, irmão, para soltar seu ministério e alguém assumir ele melhor do que você? Deixa eu contar uma história real para o seu irmão. Cadê o pastor Rafa? Está aqui? O Rafa está aqui? Está lá em cima? Ah, está ali. Querido, pastor Rafa está aqui, congregando com a gente. O Rafa veio, Balneário, Floripa? Floripa? Não veio do BC? Tá ligeiro, hein? Cara, o Rafa veio para cá para uma missão de estabelecer algo, de constituir uma família espiritual. Então o Rafa começa a se reunir com umas pessoas numa casa ali em São José dos Pinhais. O Rafa vai, nos conhece, começa a caminhar um pouco com a gente. De repente ele fala assim: Xandão, eu estou pegando minha galera, que eu estou começando algo lá, eu estou vindo para Poema com a galera e tudo. Ô mano, será que nós tem coragem, cara, de fazer isso aí? Cara, o Rafa estava gerando uma galera ali, veio para cá e trouxe quase todo mundo. Estão congregando aqui. Tivemos um batismo agora, um mês e meio atrás, 2 meses. E o Lucas, que congrega lá, um jovem que o Rafa gerou com a Kézia, a esposa dele. Então o Lucas foi batizar. Nós estávamos dentro da piscina e o Luquinhas entrou. E de repente eu falei assim: ó, gente, o Rafa está aqui. O Rafa está aqui com a gente aí. O Rafa falou: estou aqui. Eu falei: cara, você consegue entrar dentro da piscina para batizar ele? E ele falou assim: cara, mas como assim, mano? Pode? Eu falei: cara, quem gerou ele na fé não fui eu, foi você. Essa honra é sua, não é minha. Você desce aqui e batiza ele, cara. Então o Rafa desceu, entrou e batizou o Lucas, e hoje eles estão aqui. Querido, só um líder desprendido de poder pode dar poder para outro fazer uma obra maior. Vamos lá, igreja. Só um líder desprendido de si pode dar tudo para alguém falar: agora faz algo melhor, mais alto e melhor do que eu. E o que nós não queremos aqui na igreja, em nenhuma Poema. Esse texto aqui é um texto que eu acho que eu mais preguei. Esse texto foi esse aqui, Isaías 26, verso 18. Talvez o texto que eu mais preguei. É um texto que me dá muito temor, tremor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Gente, o texto aqui está falando de uma gravidez psicológica. Tem barriga, tem dor, tem contração, tem ânsia de vômito, mas não tem vida dentro do ventre. Nós podemos estar nas mesas nesse exato momento e não estar gerando nada. Nós podemos estar na mesa nesse exato momento em fase de aborto, ao invés de gerar filhos espirituais. Nós podemos estar gerando na mesa, tendo café com Jesus e saindo da café com Jesus do mesmo jeito que a gente chegou. Nada mudou.
Podemos estar no GC fazendo um monte de coisa, mas não estamos gerando ninguém. Estamos em gravidez psicológica, não tem vida, não demos à luz os habitantes do mundo. Estar em comunhão, cara, pode não ser discipulado. Estar numa reunião de líderes pode não formar líderes. Não adianta, cara. Não queremos isso no nosso meio. Nós queremos uma geração de discípulos de Deus, que vão fazer obras maiores. E o que nós queremos, Gálatas capítulo 4, verso 19, isso é o que nós queremos. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É isso que nós queremos. Meus filhos, estou sofrendo dores de parto. Estou sofrendo até que Cristo seja formado em vocês. Irmão, uma igreja dos 5 ministérios, ela sempre vai entrar em trabalho de parto para gerar os próximos filhos espirituais, para gerar os próximos Timóteos, para gerar os próximos pastores, para gerar os próximos líderes, para gerar os próximos músicos, os próximos homens e mulheres de Deus dessa casa. Então eu tenho uma palavra para você de esperança nessa manhã. Você que está investindo em alguém e está dando dor para você, permanece, porque a dor está anunciando aquilo que está por vir. Essa contração que você está sentindo de cuidar de alguém que dá trabalho para o seu irmão, é porque Jesus está gerando algo dentro de você primeiro, e a hora que você colocar para fora, você nem vai mais se lembrar dessa dor. Papai e mamãe que tem filho que está dando trabalho para você, não desiste não, cara. É dor de parto que Deus está gerando, até que Cristo seja formado nele. Enquanto a minha filha vai crescendo na fé, crescendo como criança, cara, é dor de parto, irmão. É todo dia um pouquinho gerando Cristo nela. É todos os dias. Mas eu tenho uma palavra para você, João capítulo 16, verso 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Pergunta para as mamães aqui que foram mamães já, irmão. As que tem bebê na barriga ainda não sabem o que é isso. Mas pergunta para as mães aqui que já deram à luz. O quanto doeu. Se for parto normal, então imagina, irmão. Pergunta qual foi a dor, mas depois a hora que pegou no colo, oh meu Deus. O médico costurando a barriga, dando soco, tirando tudo lá de dentro da barriga da mãe e a mãe. Oh, que coisa linda. A dor foi embora. A mãe do Raul veio aqui, cara, uma senhora maravilhosa. O Raul é o meu bebê. Oh, meu bebê. O Raul tem 40 anos de idade, meu bebê. O filho está preso, irmão. Foi preso por tráfico, homicídio. Você conhece a mãe na igreja, a mãe vem, mas ele é tão bom, pastor. Mas peraí, matou. Mas ele é tão bom. É um homem de Deus. Eu falo, cara, ele tem que ser igual às mães, cara. Tem uma música do Barão Vermelho que se chama Só as Mães São Felizes. Porque é isso, cara. Elas enxergam, ela vê esperança no filho que está caído. Será que não era motivo de apontar para a igreja isso aí também? Vamos lá, alguém. De olhar para alguns de nós e olhar e falar, e ver esperança naquele que está caído. Vamos lá, igreja. Será que as mães não são muito proféticas, não é muito raso na fé? Será que as mães não carregam uma visão espiritual tão alta que a gente não conseguiu discernir ainda? O filho está preso, é maconheiro, lixo da sociedade, está arrebentado. A mãe fala, pastor, mas ele é um cara gente boa, ele vai se tornar um homem de Deus. Ô igreja, pelo amor de Deus, cara. Verso 22, assim acontece também com vocês. Agora vocês estão tristes, é verdade, Jesus, mas eu os verei novamente, aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Enquanto estamos aqui sofremos, mas chegará o dia, igreja, chegará o dia que não tem sofrimento, não tem tristeza e não tem lágrimas, meu irmão. Vai ser festa e festa e festa para a glória de Deus. Você que gostava de balada, irmão, você não está sabendo de nada, irmão. Sabe de nada, inocente. Porque o negócio vai ficar louco, é no céu mesmo. É 24 horas de chapação, adoração, duplo carpado, e rola e pula em cima dos animaizinhos. Meu Deus, eu quero pegar o leão para a barba assim, ó, marvado. Você queria pegar nós, irmão, agora é nós que está aqui, rapaz. Está na Bíblia, irmão, que nós vamos andar no meio dos bichos.
Está lá, você já leu lá? Está lá. Que os animais não vão fazer mais mal para nós. Então diga para o seu irmão, aguenta mais um pouco. Nós vamos celebrar esse fruto aí que vai nascer. Sabe esse piazão que está no seu GC que dá trabalho? Você fala, esse cara não tem jeito, não tem. Pergunta para a mãe dele se não tem jeito. Tem. Teve jeito para Arilton, não teve, Arilton? Teve jeito. Tem jeito, irmão. Diga para o seu irmão, se teve jeito para o pastor, teve jeito, tem jeito para você. Tá fácil, fala assim, tá fácil, você tá fácil. Falei em Taubaté, já falei aqui, tem uns irmãos que o próprio diabo entregou para Deus. O diabo falou, Deus, eu não aguento, vê se o senhor muda ele, porque não deu mais. Tó. Tem uns irmãos aqui que eu não vou nem falar o nome. Ah, meu Deus do céu. Então olha só, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Querido, é muito fácil todo mundo amar o Xandão, amar outros líderes que estavam aqui, amar os irmãos que estão cantando. Todo mundo crê no Cristo já que está pregando, no Cristo que lidera GC, no Cristo já que está participando do ministério. Mais difícil mesmo é crer no Cristo da manjedoura, irmão, que ainda nem ora, não fala, não sabe ler a Bíblia. É fácil crer no pastor que já prega, mas é difícil crer no pequenino que está nascendo no nosso meio, que ninguém tem paciência ainda. E como que eu gero alguém, Xandão? Como que eu gero alguém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Segunda Timóteo 2, verso 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie também a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha só, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. E gente, aqui pode estar o nosso erro. Aqui pode estar o erro de muitos de nós. Não transmitir o que está sendo falado, não estar compartilhando aquilo que está sendo falado, não estar abrindo os olhos das pessoas com aquilo que você já recebeu. Aqui pode ser a treta de muitas pessoas. Então uma coisa é, se a gente está recebendo tudo que a gente recebe, e a gente não transmite isso, não divide com ninguém, não vale a pena a gente receber nada. Se todo o dinheiro que a gente ganha, a gente não reparte, não vale a pena ter. Se a gente tem uma casa legal, que não dá para acomodar os irmãos, receber a galera, não vale a pena a gente ter. Se a gente ganha um carro legal, que agora ninguém pode pisar mais no carro, porque o carro agora é um bezerro de ouro, não vale a pena ter. Então aqui pode estar sendo um erro de muitos, receber muito, mas não compartilhar nada. Deixa eu contar um testemunho para vocês de ontem que aconteceu, cara. Eu ganhei um Ford Ka 98, uma baratinha. Reformamos o carro inteiro. O carro ficou bala. Lindo. Aí tem um casal aqui da igreja, o Fernandão e a Tami. Um casal que serve muito aqui, cara. Casal poderoso, incrível. Casal humilde, sensacional, tem uma filhinha. Cara, os caras me ligaram esses dias, quase meia-noite. Ontem foi sábado, sexta-feira, acho que eles me ligaram. Ô Xandão, beleza aí? Quer vender a baratinha aí? Falei, não vendo, mas quanto que vale aí? Eu falei, vale X. Deus, cara, nós não tem dinheiro não, mano, mas por fé nós já estamos comprando essa baratinha sua. Falei, mas o que vocês querem fazer? Cara, nós queremos comprar esse carro e semear na vida do irmão do GC. Falei, caraca, cara. Então faz o seguinte, então, tira aí uns 3, 4 mil do valor dela, então, paga tanto, que eu preciso desse dinheiro para investir em outra coisa. E tá aí a minha bênção. E a gente dá um jeito. Aí os caras falaram, demorou, podemos mandar pra galera? Eu falei, manda pra todo mundo. Fala pra todo mundo, rachar no Pix, aí vão pra cima. Ô gente, ontem os caras pegaram o carro, velho, na minha casa. Eu nem tava lá. Os irmãos já invadem. Tô aqui na porta, pastor, libera aí. O cara que foi lá na minha casa ainda fez uma chamada de vídeo comigo, e ele entrando na minha casa, com a minha chamada de vídeo, olhando, falou os tipos dos irmãos. Tá na olha a chave, falei, não repara a bagunça não, tá lá na geladeira, pegou, levou para lavar a baratinha, colocaram lá umas bexigas, lá uns balão. Cara, fizeram uma carta pro casal, irmão, o GC se mobilizou no dinheiro, os irmãos semearam. Chamaram o casal lá ontem, cara, deram a carta pro casal.
e falaram para eles: aqui está o carro, a gente quer honrar vocês. Querido, deixa eu falar para você, prosperidade, cara, não é você ter muita grana. Prosperidade é quando Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive frio e vocês me deram agasalho. Eu tive sede e vocês me deram algo para beber. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Então os discípulos disseram: mas Jesus, você não estava em nenhuma dessa condição. Ele falou assim: mas quem faz a um dos meus irmãos, assim está fazendo para mim também. Prosperidade é você ter tudo para dividir tudo. Cara, o casal chorando agora, tá os dois de baratinha, cara. Eu vi o vídeo, eu fiquei meio ciumado. Cuidado com essa baratinha. A Malu, pai. A Marcela, você tem certeza, cara? A baratinha é tão legal, você anda tanto nela. Eu falei: amor, nós temos que ser como Barnabé, um encorajador, cara. Querido, Barnabé, ele era da tribo de Levi. E a tribo de Levi não tem herança em nada na terra. A herança da tribo de Levi, ela é toda do céu. A herança é o Senhor. Eu estou convidando você a perder tudo dessa terra, irmão, para achar tudo nele. Em nome de Jesus, cara. 1 João capítulo 3. Aqui respaldo o que nós fizemos ontem. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém aqui nessa manhã tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Cara, aqui fala de Atos dos Apóstolos, todas as igrejas tinham tudo em comum. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Aqui fala do discipulado, do constante crescimento de um discipulado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Não negligencie o dom que foi lhe dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Gente, não negligencie significa não deixe de dar atenção, não deixe de lado aquilo que foi dado para vocês e para mim, por imposição de mãos. Seja diligente, ou seja, seja zeloso, dedicado nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ô gente, nós temos uma escola aqui em Curitiba, chamada Escola Bereanos. É uma escola da Bíblia, nós temos em todas as poemas, iniciou na Poema Taubaté. Ô gente, eu estou aqui sentado aprendendo, faltei 2 aulas já, né, prof? Não teve jeito, eu falei: ô, professora, dá um desconto, porque o pastor está cheio de coisa, que o povo está sugando eu, depois eu faço a recuperação aí, mas não tira eu da aula não. Ô gente, eu estou aqui, tem uma galera que aprendeu, eu estou sentado. A Fábio falou assim: você pode dar uma aula sobre o sacerdócio que vai ter? Eu falei: não, você dá. Não, mas falaram lá em Taubaté que é você que tem que dar essa aula. Eu falei: então manda voltar a mensagem, que eu não vou dar, eu quero sentar para aprender. Querido, se a gente não sentar para aprender, nós nunca vai ter autoridade para ensinar nada. Não tem pastor Jedi aqui não, irmão, tem pastor quebrado. E eu espero que os nossos púlpitos não formem deuses, formem homens quebrados, sedentos, moídos. Eu estou aqui aprendendo, cara. Eu sento na mesa e pergunto para os caras: como que você faz? O que você pensa? Então você jovem que tem um chamado, que crê na palavra que está sobre você, invista tempo, invista dinheiro. Provérbios diz para a gente comprar conhecimento. Esses dias chegaram para mim e vieram falar de uma igreja aqui de Curitiba. Ah, pastor, o que você acha lá? Cobra para ser líder. O que você acha? Eu falei: eu acho maravilhoso. Porque se o cara cobra para fazer uma escola de líder, irmão, é porque ele quer ser. Se o cara paga uma faculdade de medicina, é porque ele quer ser médico. E às vezes a gente dá moral para todo mundo, os caras tratam tudo com desonra. Mas vai cobrar a conferência? Sim, irmão, porque paga quem tem fome e sede, porque é alto o custo para fazer uma conferência. Se a gente honrasse mais os homens de Deus, se a gente honrasse mais as bandas que a gente convida, não tinha valor, não tinha cachê, irmão. Mas pela desonra do povo tem que estabelecer regra, porque senão vira caos, principalmente dentro da igreja evangélica. Eu acho maravilhoso ter que cobrar, porque o cara quer, o cara fala: eu vou pagar porque eu tenho fome de aprender, eu quero viver isso. Tem que mudar a nossa ótica. E eu quero encerrar, se a banda puder me chamar. Eu quero encerrar. Obrigado. Só para sair ali na live ali.
João capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Disse Jesus aos judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Gente, quem é os discípulos? Aqueles que permanecem na palavra. Então quando você pergunta para as pessoas: cara, e aí, você crê em Deus? Não, eu creio. Mas você permanece na palavra? Não estou permanecendo. Então não é discípulo. É o que a Bíblia está dizendo. Discípulos são aqueles que permanecem na minha palavra. Não tem meio termo, irmão. Ou a gente está na palavra ou a gente está fora da palavra. Não tem vácuo. Não tem gap. Ou estamos na palavra ou estamos fora da palavra. Xandão, você já esteve fora da palavra diversas vezes. E o que você fez? Alguém foi usado para me levar para ela de volta. Geralmente é a Marcela. Ela fala para mim: vai orar, cara. Você está precisando de Deus. Você está vazio. Vai orar. Diversas vezes. Por isso tem que ter uma palavra de correção, de exortação, para nós trazer no prumo de novo, irmão. Então quem é discípulo? Se alguém perguntar para você: você é discípulo, irmão? Agora não precisa medir aqui nessa manhã. Cada um mede o seu aí. Se a gente é discípulo ou não, se estamos na palavra ou não. É o que a Bíblia diz. Verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meu Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, por favor, vamos para as mesas para não jogar papo furado. Você sabia, cara, que a mesa tem mais poder para libertar um homem de um demônio, uma mulher de um demônio, do que a gente gritar para os caras: saem no nome de Jesus? Tem mais poder na mesa, irmão, do que num culto como esse. Tem mais poder na mesa do que a gente aqui pregando e cantando aqui. A mesa, ela é cura, ela traz restauração, ela traz entendimento, traz libertação, traz destinos proféticos. E Filipenses capítulo 1, verso 14: e a maioria dos irmãos, motivados pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aqui fala do discipulado hard de Paulo. A Bíblia diz que Paulo morreu vazio. Um homem que foi entregue como oferta de bebida, ou seja, vazio. O sucesso da caminhada cristã, irmão, não é só guardar a palavra no nosso dia de morte e falar: ah, que bom, ele morreu salvo. Não. Mas é ter uma vida agora de transferência, de discipulado, cultura, cuidado. Morrer vazio de nós, tudo que Deus deu para nós compartilhar. Paulo, um homem que morreu sozinho, sem amigos. Segundo ele, fala que no dia do tribunal dele, nem os amigos foram a favor dele. Morreu vazio, como oferta de bebida. É tipo isso aqui, cara. Pegar isso aqui, tá cheio, e você jogar fora. Não tem mais nada dentro de você. O Cristo que está dentro de você, irmão, está ali, mas você está dando para os outros. Você quer? Quero. Está aqui, então eu dou para você também. Ó. Não tem mais nada. Morrer vazio é você despedir si para alguém ter vida através de você. No dia do meu julgamento, eles, meus amigos, não foram lá. Não teve ninguém para comprar a treta de Paulo. O homem estava preso, mas à medida que ele fala que ele morre vazio, o dia que ele não pôde fazer mais nada, cara. Mais nada. A galera tomou ânimo na sua prisão e pregava o evangelho com maior destemor, com atitude, com coragem. Eles entenderam o real significado do evangelho. Querido, meu trabalho é morrer vazio de mim e dar tudo para todo mundo. Cara, minha filha, a Maria Luísa, eu nunca falei para ela: ora para curar, ora para restaurar, ora para isso aqui, nunca. Mas ela sempre viu eu fazendo algumas coisas, umas loucuras, o povo fazendo. Meu trabalho nesse exato momento com a minha filha é transferir tudo para ela. Tudo. No meio de uma geração corrompida de crianças e adolescentes. Cara, nós estávamos em Taubaté, semana passada eu estava pregando nos 3 cultos de Taubaté. Ela passou diante de uma mulher. A Marcela estava indo na Poema Store lá e eu estava encerrando o culto. E a Malu foi junto com ela. De repente ela viu uma mulher chorando encostada na parede. Ela parou, abraçou aquela mulher. E é uma conhecida da Marcela. Ela abraçou e falou assim: Deus,
tira todo o medo dela. E falou assim para a mulher: hoje Deus está curando você, viu? Recebe a cura. Cara, a mulher chorou, a Malu saiu. Daqui a pouco a Marcela veio e falou: amor, a Malu parou diante da Jennifer lá e orou por ela. Eu falei: sério, filha, que benção. Encorajei ela naquele momento. Encorajei, falei: isso, filha, que maravilhoso. Como foi? O que você sentiu? Ela falou: pai, não sei, pai. Eu passei por ela, eu senti um negócio esquisito. Eu voltei, eu só abracei ela. Falei: mas como foi? Conta pro pai. Ela: foi isso, pai, eu não sei. Eu vi, eu abracei e orei. Falei: Deus, cura ela. Cara, aquela menina tinha feito naquela semana exames ela fez, como faz aqueles exames para ver se tem uns carocinhos no corpo, é biópsia. E ela estava com muito medo, cara, muito medo. E a Malu passou e falou: olha, Deus está tirando o seu medo e está te curando hoje. Cara, aquela menina, a Malu nem sabia, e ela contou isso para nós depois. Olha, eu fiz os exames, eu estava com muito medo, e a Malu parou e orou por mim. E eu creio que eu estou curado. Eu queria mandar uma lembrancinha aí para vocês, para agradecer. Querido, isso é um verdadeiro discipulado, onde você não fica mandando as pessoas fazerem algo, mas elas entendem, porque elas sabem o que o pai está fazendo. Esse é o verdadeiro discipulado. A gente não vai chegar para as pessoas aqui e falar: eu estou mandando você fazer isso. Não, elas vão ser influenciadas por aquilo que nós estamos fazendo e construindo. Elas serão influenciadas, nossos filhos serão influenciados. Pais e mães aqui, por favor, se posicionem cada vez mais no Senhor. E deixa seus filhos verem os seus erros, mas deixem também eles verem os acertos de vocês. Deixem eles ver na vida de vocês as lágrimas, a tristeza, a angústia, mas deixem eles ouvirem vocês dizer: mas Deus está no controle. Não somos deuses, queridos, somos homens e mulheres aqui nessa casa. Passamos por tudo e qualquer tipo de situação, mas deixa nossos filhos ver. A minha filha já me viu bravo, já me viu feliz, já me viu desanimado, triste. A minha filha já viu eu pedir desculpa para a Marcela, me arrepender. A minha filha já viu a Marcela pedir desculpa para mim, depois de uns 2 meses, mas viu. Mas viu. Ela viu a glória de Deus. Amém, meus amigos. Que possamos, queridos, levantar discípulos, e não membros de uma placa, mas discípulos de Cristo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.